Hoje, faremos esta poderosa oração e pediremos a Deus que abra todas as portas fechadas em nossas vidas. Vivemos uma luta diária. Todos os dias, ao nos levantarmos e sairmos de casa para cumprir nossas tarefas, nosso trabalho, para realizar as coisas que precisamos resolver dia após dia, saímos com essa disposição, com esse desejo de progredir, de avançar e, de certa forma, de agradar a Deus em nosso modo de vida. Com tudo o que nos acontece, glorificamos a Deus por tudo o que nos ocorre, pelas vitórias que Ele nos concede. Mas, às vezes, nessa rotina diária e nessa batalha da vida, encontramos muitas situações difíceis. O mal se levanta, querendo nos impedir de seguir em frente, querendo nos impedir de sermos felizes. É por isso que é tão importante que a mão de Deus esteja sobre as nossas vidas, e quando o buscamos, o encontramos. Deus estenderá suas mãos para manifestar seu poder sobre todos os nossos caminhos, e veremos que não estamos sozinhos nesta luta diária. Clamaremos a Deus, precisamente nesta oração, para que sua poderosa mão venha e nos liberte de todos os obstáculos, de todos os males que não podemos ver com nossos olhos físicos, mas que sabemos que estão presentes, agindo, tentando impedir nosso progresso, tentando colocar obstáculos para que não possamos avançar, para que não possamos seguir em frente. Clamaremos a Deus para que o Senhor venha e remova todos esses males espirituais. Talvez o que nos esteja impedindo hoje sejam o desânimo, os medos, as ansiedades, as situações que surgem e que nos levam ao desespero por causa da situação atual. Mas eu gostaria que vocês, nesta oração que faremos hoje, escrevessem aqui nos comentários, com muita fé, quais são os obstáculos em suas vidas que vocês precisam que Deus remova, porque vamos clamar a Deus, e no momento em que estivermos orando, vamos apresentar essa situação, vamos colocá-la nas mãos de Deus, e pela fé cremos e confiamos que o seu poder e a sua misericórdia se manifestarão. Em nossas vidas, vamos pedir a Deus, vamos pedir a Ele com todo o nosso coração e com toda a nossa força. Não vamos exigir nada de Deus. Vamos pedir a Ele, e vamos pedir a Ele com toda a nossa fé, assim como Deus nos ensinou. E se o buscarmos desta maneira, nós o encontraremos. Nós o encontraremos no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 7, onde está escrito: Peçam, e lhes será dado. Busquem, e encontrarão. Batam, e a porta lhes será aberta. Quem disse isso foi o próprio Senhor Jesus, e Ele nos ensinou o seguinte: se pedirmos, nos será dado. Se buscarmos, encontraremos. Se batermos, a porta nos será aberta. Aqui devemos perguntar: a quem estamos buscando, a quem estamos invocando? Eis o segredo, pois quando o Senhor Jesus disse que devemos pedir, Ele se referia a Deus. Se pedirmos a Deus em nome de Jesus, receberemos. É por isso que a oração é tão importante, é fundamental, porque na oração falamos com Deus, e essa ligação entre Deus e nós é o Senhor Jesus, porque tudo o que pedimos ao Pai, a Deus, em nome de Jesus, nos é dado. O próprio Jesus disse que receberemos, porque essa é a maneira como Ele nos ensinou a pedir. Deus conhece as nossas necessidades. Deus sabe o que estamos enfrentando agora. Deus sabe da força que precisamos para continuar. Deus sabe que precisamos desse milagre de cura em nossos corpos. Deus sabe que precisamos de uma grande restauração em nossas famílias. Deus sabe que precisamos que uma porta se abra para que possamos progredir, para que possamos superar as humilhações em nossas vidas econômicas. Deus sabe que precisamos de paz, que precisamos ser libertos de toda a escravidão espiritual que enfrentamos. Deus sabe. Deus vê a necessidade que enfrentamos. E talvez muitas pessoas se perguntem: mas se Deus vê o que estou enfrentando e do que preciso, por que Deus não me dá o que preciso? Porque é aqui que entra o nosso trabalho, é aqui que entra a nossa parte. Precisamos permitir que Deus venha e trabalhe em nossas vidas. Precisamos permitir que Deus se manifeste em nossos caminhos porque, em sua infinita graça, a vontade de Deus para as nossas vidas é que possamos vencer, que possamos ter paz. A vontade de Deus não é que vivamos escravizados pelo mal. A vontade de Deus é que tenhamos vida, que tenhamos felicidade, e isso é. Nós o invocamos seu nome. Porque quando queremos falar com alguém, não o fazemos apenas com nossos pensamentos, mas abrimos a boca,
se tivermos a capacidade de falar. Falamos com aqueles com quem queremos falar. Se queremos cumprimentar alguém, não o fazemos com a mente. Se tivermos a capacidade de falar, abrimos a boca e cumprimentamos a pessoa que queremos cumprimentar. Porque essa é a importância das palavras. As palavras comunicam o que estamos pensando, o que está dentro de nós, e o que expressamos a Deus em oração são precisamente esses pensamentos que transformamos em palavras. É por isso que é muito importante sabermos como pedir a Deus. Não se trata apenas de usar nossos pensamentos, mas de transformar esses pensamentos em palavras e dizer a Deus: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, tem misericórdia. Senhor, dá-me força. Senhor, tira a doença do meu corpo. Senhor, abre estas portas que estavam fechadas. Senhor, realiza este milagre. Pela fé, Senhor, eu creio em Ti. Senhor, eu sei que a Tua misericórdia se manifestará em toda a minha família. Expressar a Deus com nossas palavras o que está em nossa mente, é disso que se trata pedir a Deus, e pedir dessa maneira, buscá-lo em oração. Porque se estamos neste momento participando desta oração é precisamente porque estamos buscando a Deus, buscando a resposta, buscando força. Estamos buscando e o encontraremos agora. Vamos bater e as portas se abrirão, e não quaisquer portas, porque as portas que Deus abre são sempre maravilhosas, extraordinárias. As portas que Deus abre para as nossas vidas são portas pelas quais realmente passamos, superando a nossa imaginação. Deus nos surpreende. Deus é tão maravilhoso que faz coisas muito mais extraordinárias do que aquelas que lhe pedimos. É por isso que não devemos duvidar, vamos pedir, vamos expressar nossos pensamentos em palavras e dizer-lhe o quanto precisamos dele e o quanto acreditamos que ele agirá em todos os nossos caminhos. Porque vejam o que Jesus nos disse no versículo 9: Qual de vocês, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Jesus nos fez refletir e nos perguntou: Quem, pois, tem um filho? Nós, que temos filhos, pedimos um pedaço de pão porque precisamos comer, e nós, como pais, sabemos que ele precisa comer, que não comeu nada. Não lhe negaremos um pedaço de pão se virmos nosso filho e soubermos que ele não comeu nada. Se alguém nos pede um pedaço de pão, faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para lhe dar, porque sabemos que precisa. Se nós, como pais, agimos assim com nossos filhos, quanto mais Deus agirá conosco. Ele é um Deus maravilhoso, o melhor Pai de todos. Se Deus sabe que o que pedimos é o que realmente precisamos para nossas vidas, o que é melhor para nós, Deus nos dará. Deus agirá em nossos caminhos porque Ele sabe do que precisamos, e como Pai, deseja o melhor para nós. É maravilhoso saber que temos a misericórdia de Deus e saber, por meio de Sua palavra, que Deus realmente nos ama. É extraordinário, é muito poderoso. Por isso, gostaria de perguntar neste momento: quantos de nós, aqui presentes nesta oração, acreditamos nisso? Se você realmente crê nesta palavra, gostaria que escrevesse nos comentários: Eu creio, Senhor, creio que o Senhor intercederá em todos os nossos caminhos, que o Senhor nos ama e que o Senhor abrirá as portas que estavam fechadas em nossas vidas. Vamos analisar nossa oração neste momento e perguntar a Ele: Deus, estas portas estão abertas para as nossas vidas. Senhor Jesus, fazemos esta oração com toda a nossa fé. Pai, o Senhor sabe, Senhor, quais são as portas que estavam fechadas em nossas vidas. O Senhor sabe, Senhor, quais são as coisas que nos impedem de progredir, que nos impedem de seguir em frente. O Senhor sabe. E talvez, Pai, aquelas coisas que pensamos estarem nos impedindo de progredir, de avançar, talvez não seja isso. Mas o Senhor sabe bem o que é, e é por isso que, Senhor, neste momento, pedimos-te de todo o coração, seja o que for, Senhor, seja o que for que esteja impedindo nosso progresso, nosso avanço, pedimos-te, Senhor, tira isso de nossas vidas, remove isso, Senhor. Se forem esses medos, Senhor, tira esse medo de nós. Se forem essas dúvidas, essas incredulidades, Senhor, tira essa incredulidade de nós. Aqui está a incredulidade. Tira essas dúvidas de nós, Senhor. Senhor, esses sentimentos negativos. Se for algum ódio, Senhor, tira esse ódio de nossos corações.
Se houver males espirituais colocando obstáculos, maldições, Senhor, desarraiga-os, meu Pai. Se for inveja, danos que foram causados contra nossas vidas, tira-os agora, Pai. Mas não permitas, Senhor, que nada impeça, ó Deus, nosso progresso, nosso avanço. Também vamos mostrar que Deus realmente age, que Deus está em ação, que Deus realmente nos traz paz e bênçãos. Se esta oração já é uma bênção em sua vida, conte-nos nos comentários. Apoie-nos com um like, e se você ainda não é inscrito neste canal, convido você a se inscrever para que, sempre que oferecermos uma oração ou um clamor diário, o YouTube possa notificá-lo e enviar uma notificação para o seu celular. Estarei aqui, mas você estará lá com a melhor companhia, o Espírito Santo. Um grande abraço.